Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e eu vim falar sobre peça de teatro, sobre um stand-up comedy que eu assisti ontem. Aliás, quem tava na live comigo, né, viu que eu tive que sair correndo, fazer uma hora certinho, porque o Reino News, que é da minha amiga Maísa Evelyn, aliás, sigam, tá, gente? Eles têm o site e tem o Instagram também. Eles falam sobre shows, falam sobre peças, falam sobre livros, enfim, sobre entretenimento. A gente é amiga, de vez em quando eu cubro, né, algumas coisas que ela me convida e tal. E ontem foi o dia de eu cobrir um stand-up comedy do Rafael Portugal. Sendo muito honesta com vocês, eu tava um pouco traumatizada porque eu tinha coberto um pra ela sobre enfermaria, que foi muito bom, mas era voltado mais mesmo pro público, né, que faz enfermagem ou que é enfermeiro, enfim, da área de saúde. E apesar de eu ter achado muito bacana, eu entendi que era mais para aquele público do que para entendimento de outras áreas, então era uma coisa muito específica de humor. E depois eu fui no da Bruna Luise, né, que esse eu paguei, eu fui eu e meu marido, eu tava super empolgada e não foi uma experiência bacana. Vou deixar o link aqui no finalzinho pra vocês verem o que eu achei da peça. E aí agora estou aqui para falar dessa peça que ficou no Teatro Riachuelo no sábado e no domingo. Eu não sei se vai para outro local, mas o nome dela, tô até pegando aqui a criticazinha que eu fiz, Eu Comigo Mesmo, né? Então foi do Teatro Riachuelo ali no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro. Disse que já tenha passado por São Paulo, ele disse também que passou pela Europa, não sei se foi exatamente com essa peça. Rafael Portugal fez Porta dos Fundos um tempo, ele também faz parte do A Culpa é do Cabral. E eu assisti muito ele no CAT, né, do BBB, que é um programa aqui que meu marido também gosta muito. E aliás, é o meu marido que é muito fã do cara. E aí, quando a Maísa estava convidando para várias peças e tal, para cobertura, o Gabriel falou, quando a gente foi no da outra, que ele falou que odiou e tal, mas ele falou assim, pô, vê se a Maísa consegue Rafael Portugal, porque esse eu gosto muito, eu tenho certeza que vai ser incrível. E aí eu falei, tá, e ele assistiu um programa também que tinha ele, eu não sei qual era o programa, se era o Cat ou se era outro, enfim, que tinha, agora não vou lembrar. Ela conseguiu, nós fomos e ele tava empolgadíssimo. A gente chegou lá, gente, os ingressos estavam esgotados. Tinha muita gente ali do lado de fora perguntando se a gente queria vender o ingresso. Peguei o ingresso, super bacana o pessoal lá da produção, né? Enfim, foi fileira VIP, né? Vou botar as fotinhas pra vocês. E aí eu reparei que tinha mais pessoas, o público majoritariamente, a faixa etária era entre 20 anos e 40, tá? Então eu tava ali, eu e Gabriel no meio dessa faixa, eu já passando um pouco, mas enfim, a gente tava ali. Mas tinham sim algumas senhoras, alguns senhores, né? Mas era uma minoria. Começou a peça e dali em diante, gente, eu não consegui mais parar de rir. E assim, foi uma surpresa muito boa, porque eu estava preparada para outra peça que fosse apelativa. Eu fiquei traumatizada realmente, né? Com muito... E assim, gente, eu sou carioca. Palavrão pra gente é vírgula. Eu até acho que eu falo mais quando eu tô irritada. Meu dia a dia, assim, se eu estiver irritada mesmo, eu falo muito palavrão. Mas eu não sou de falar, né? Muito assim também, até pela internet e tudo, a gente tenta se controlar um pouco. Mas para as outras cidades, outros estados, a gente fala muito palavrão. E ele é carioca, ele é de Realengo, que é um bairro da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. E é um bairro, né, que é considerado, lá é tudo mais barato, lá o pessoal, a classe social, né, não é tão alta quanto o pessoal da Zona Sul, da Barra, que é a Zona Oeste. E ele faz muita brincadeira com isso, mas ele faz de uma maneira tão gostosa, porque hoje em dia, certamente, não sei onde ele mora, mas ele deve morar pra esses lados, porque geralmente aqui quem fica com grana, hoje em dia vai pra Barra, né, mas antigamente vinha pra Zona Sul. Eu sou uma pessoa que fui criada na Zona Sul, mas enfim, nunca fui rica, sempre fui classe média, né, enfim, e aí... Mas ele faz algumas brincadeiras que são bem interessantes sobre escola pública, escola particular. E não foi de nenhuma maneira, eu não senti que isso menosprezou as pessoas. Pelo contrário, ele consegue inserir as pessoas na piada de uma maneira que não fique de forma pejorativa, que deixa as pessoas em constrangimento. Ele chamou um rapaz na plateia, né, um rapaz super jovem de 20 anos que mora em Itaperuna. Conversou com um senhor que estava com um adolescente que era sobrinho dele, não sei se era tão adolescente, acho que já tinha, não sei quantos anos o rapaz tem, mas enfim, estava atrás da gente. E foi muito bacana essa interação com o público, e você sentia que as pessoas não paravam de rir. Teve um momento, gente, que ele conta coisas sobre uma viagem dele da Disney que eu ria tanto, eu e meu marido, que a gente começou a olhar pra cara do outro, a gente tava chorando de rir e não parava, ele já tava emendando outra coisa e a gente já continuava rindo. Então, assim, foi muito, muito gostoso. Eu vou dividir com vocês aqui exatamente o que eu mandei pro site, pro Reino News. Eu sempre também publico lá em collab, então, com o Reino News. Eu vou botar aqui o que eu falei da crítica, tá?
Vamos lá. Antes de mais nada, cabe informar nesse texto que eu sou muito difícil de gostar de qualquer produção que envolva o termo comédia. Vocês sabem disso. Ultimamente tenho me deparado com peças de teatro e produções para o cinema, tanto nacionais quanto internacionais, que apelam para as piadas envolvendo sexo, sem se atentarem que há um limite para o que é graça e para o que constrange as pessoas. Eu não sou nenhuma puritana, vocês sabem, eu leio livro hot, eu falo sobre, enfim, sobre várias produções que envolvem, mas tem que ter contexto, não pode só jogar vagina, pau, né? Então não dá, não tenho mais 15 anos. Vamos lá, o que é que eu botei aqui? Eu não sou nenhuma puritana, gosto de livros e filmes puxados pelo erotismo, desde que haja contexto para isso. Uma das minhas últimas idas ao teatro foi para assistir um stand-up comedy traumatizante. Eu olhei pro meu marido na esperança que fosse somente eu, a não achar que tinha perdido uma grana pagando para assistir piadas sem graça que constrangiu a plateia, com uma peça que levava nome de algo referente a muito trabalho, mas a comediante não teve nenhum trabalho, né, em pensar um pouco mais e não envolver um palavrão só para fazer graça em algo que ela só achava. Ou seja, eu até vou mexer aqui no texto, mas tinha hora que eu via que ela tava rindo ali sozinha, mas enfim. Ou talvez adolescentes de 15 anos sintam graça, né, em coisas que eu não encontrei, mas eu nem sei se eles entram na tal peça. Essa pequena introdução é para explicar que foi assistir eu comigo mesmo sem expectativas. Ao chegar no local, vi que os ingressos estavam esgotados, isso aqui eu já comentei com vocês, sem atrasos. Isso foi muito, eu sei que é o mínimo básico, mas gente, eu odeio atraso. Eu odeio gente que chega atrasada. Eu sei que às vezes acontece uma catástrofe, tá chovendo, para tudo. Mas, cara, carioca, não sei, acredito que é brasileiro, né? Eles chegam atrasados, eles começam a conversar, eles jogam a luz na cara da pessoa. Mas esse chato não, esse chato até que tava todo mundo sentado e ele entrou na hora, com 2 minutinhos ali cravados, esperando o pessoal sentar. Sem atraso, Rafael Portugal entrou em cena e dali em diante eu confesso que não me recordo a última vez que ri tanto. De pensamento rápido e piadas extremamente envolventes e inteligentes, Rafael não precisou de muito para ganhar a imensa plateia. Claro que há uma identificação do público por ele ser carioca e abordar temas que nos são conhecidos, como a longitude do bairro em que foi criado, Realengo, e as questões que envolvem quem cresceu na Zona Norte, subúrbio, etc., com quem só conhece a vida na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele chegou a espantar-se que boa parte da plateia tinha andado de trem. No Rio de Janeiro, o trem não passa embaixo da Zona Sul, somente as linhas do metrô. E claro que fez muitas piadas engraçadíssimas envolvendo os vagões lotados. Também brincou com quem sempre estudou em escola privada e quem conhece, assim como ele, a realidade de uma escola pública. Não há ali nenhum vitimismo, apenas situações que são comuns por vivências diferentes, classes sociais que vivem uma realidade que não lhe é comum, tanto para quem mora em Realengo quanto para quem só conhece a cidade pela perspectiva de Flamengo ou Laranjeiras, bairros da Zona Sul citados por ele, porque tinha 2 moças na plateia, que ele pergunta onde elas moram. Vale lembrar que todos os bairros têm comunidade, portanto há em todos eles pessoas de diferentes vivências, mas ele em nenhum momento constrange as pessoas, consegue fazê-los participar de diferentes idades, de momentos que são muito interessantes em seu show. Minha experiência com a peça foi extremamente positiva, o tempo passou super rápido, eu mal tinha terminado de rir da piada anterior e ele já improvisava algo que me dava vontade de rir novamente. Ainda que o conhecesse de programas como BBB ou de sketch do Porta dos Fundos, fiquei encantada com a forma simples, inclusive sem constrangimentos e utilização de piadas sem contexto que ele nos apresentou. Excelente, recomendo muito. Fica aí então a minha dica, se você estiver passando pela sua cidade, acho que vale super a pena. É claro que o humor é uma coisa também que é muito, eu não acho graça nenhuma nesse cara, eu acho, isso é muito normal, né? É igual filme, livro, né? Cada um tem a sua experiência. Mas fica aí a minha então. Minha nota é de que foi muito bacana assistir a peça dele. Eu e meu marido, a gente saiu assim, ele já era fã, né? Eu fiquei muito satisfeita de ter assistido. Mais uma vez eu agradeço, né, o Teatro Riachuelo e o Reino News por ter me dado a oportunidade de ir nessa peça, terminar e fechar o final de semana com chave de ouro, porque foi divertidíssimo. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, hein? Tchau!